pessoal, tudo bem? Aqui é o Id do Fractais e hoje a gente vai falar de novo sobre relacionamentos, só que um pouco das coisas positivas de se relacionar com pessoas neurodivergentes, ou o que a gente vê sobre isso. E é engraçado que a gente tava falando que isso ia ser um episódio curto, o que mostra também, pelo menos no meu caso, a minha extrema baixa autoestima, de não conseguir ver os pontos positivos se relacionar comigo mesmo. Então vamos lá, galera, e aí, como vocês estão? Foi bem animado para falar do tema mais positivo da que a gente fala de muito tempo, assim, você começou assim com uma animação intensa, assim, relacionamento positivo, vambora, isso que o Id já foi, o Id já mudou de lugar, o Id casou, já teve várias fases de relacionamento aqui nesse podcast, nesses 3 anos. É verdade. É verdade. Mas sempre com a mesma pessoa. Sim, você Ah. teve alteração. Eu tive, E tive algumas alterações. detalhe que o comentário sobre Fala, Lê. o episódio ficar curto foi o da Dani. A primeira coisa que ela escreveu, né, Dani? Foi. Conta aí pra gente, então. Por que você acha que o episódio dura tão pouco? Ai, gente, eu falei assim, uma das coisas que eu não sei se é vantagem ou desvantagem, realmente, é que eu dou muita risada das coisas que eu acho que são engraçadas, que eu mesma falei, que eu mesma criei. E isso saiu assim na hora pra mim, assim, vai ser um episódio curto. É o melhor que a Dani é que mais faz Não, mas piada eu de vou- tio aqui, cara. Não, total, é porque eu sou mais tia que vocês também, mas eu Não, mas aquele realmente... estereótipo de piada de tio homem, sabe? Tio suquita. É pra ver ou pra comer? Piada pra ver. Gente, eu tenho um grupo que é o Icadilho, que é só de trocadilho com os amigos meus. Nossa, Dílio. Eu posso aproveitar Entendeu? e mandar uma boa, então? Por que Pode. que o pinheiro nunca se perde? Nossa. Porque ele tem uma pinha. Ai. Ah, Boa. não! Enfim. Mas é falando isso, é esse tipo de coisa que me diverte. Eu falo assim, gente, é fácil, deveria ser fácil, né? Mas por que eu falei que é um episódio curto? Porque eu acho que conviver com pessoas neurodivergentes exige uma atenção maior, né? E essa atenção, se a gente pode falar, o mundo briga por atenção hoje. Então, você pedir atenção do outro é gerar, de certa forma, conflito. Então, eu acho que foi um pouco nisso que eu pensei, né? É mais desgastante. E aí é mais fácil falar mais das nossas surpreendente. dificuldades assim, nesse sentido, Dani, isso, do que ficar apontando as coisas, entre aspas, boas, sei lá como a gente pode nomear. E olha, gente, não é nenhum... Embora a gente fale, eu sou muito... Vocês já devem me conhecer, eu tenho um humor peculiar, mas assim, tipo... eu não acho necessariamente ruim. Eu falei que era um episódio curto, porque é isso, mais porque é uma dificuldade e de certa forma todo aquele relacionamento que é muito bom acaba sendo interrompido por alguma ressonância, alguma coisa, e aí depois você tem que regular novamente esse relacionamento. E assim, mas pra gente já faz parte. Alguma ressonância ou alguma dissonância, Dani? Só me confundi no seu termo. Não, ressonância no sentido de o que você está sentindo acaba indo para fora demais e complica o Perfeito. relacionamento. Mas, uma coisa que eu acho positiva, pelo menos olhando pra minha neurodivergência, pro meu relacionamento, que eu não sei muito esconder as coisas. Então, se algo me incomoda, qualquer coisa você vai perceber, tanto pra ruim quanto pra bom. A Mariana sofre muito por isso, porque muitas vezes ela vai me fazer carinho e minha reação é tipo estremecer meu corpo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, as coisas boas eu também falo. E eu acho que isso é algo positivo se relacionar com alguém neurodivergente. A gente não usa tantas máscaras quando a gente escolhe estar no relacionamento com alguém, como a maioria das pessoas tende a usar, né? Isso é um É ponto verdade. importante. E é uma coisa que as pessoas falam muito de mim nesse quesito, porque eu falo tudo, pelo bem e pelo mal. Então, tô incomodado, eu falo, não tô incomodado, eu falo também. Então, tipo assim, e aí as coisas que me irritam, eu falo muito. Aí aos amigos meus, eles falam assim, cara, Felipe, mas precisava falar isso?
Falei, cara, não sei se precisava ou não, tipo, mas eu acho que pra longo prazo no relacionamento, você tem que falar, eu vejo tanto relacionamento dando tilt, porque as pessoas literalmente não conversam sobre os problemas, e eu faço exatamente o contrário, eu falo muito, eu falo assim, ó, eu tô carente agora, tô deprimido agora, isso aqui tá acontecendo, eu não gostei que você fez isso. E a minha esposa, ela é obviamente um pouco diferente nesse quesito, assim, às vezes eu falo coisas e ela me zoa que eu erro muito o timing. Tem nome chique pra isso, alexitimia. Eu falo as coisas no momento que eu acho que tem que falar, sabe? Não consigo segurar tanto. E ela foi se adaptando em relação a isso. E também tem uma coisa que é comigo, né? Eu acho que com a Dani também, nesse quesito, pelo que a gente já se conhece aqui, eu não. Eu resolvo as coisas rápidos dentro da minha cabeça. O que não é tão normal para as pessoas. Então, eu tô com um problema com alguma questão, eu falo, ó, não gostei disso e tudo mais. E aí pode gerar o conflito, mas tipo 15 minutos depois eu já tô bem, tipo, já passou, sabe? Tipo, é muito rápido eu voltar. Eu não fico guardando rancor e mágoa por muito tempo. E eu vejo que outras pessoas ficam mais bravas por muito mais tempo, assim. Então é uma coisa que é diferente em relação a mim nesse quesito. Eu fiquei pensando nesse comentário da Dani sobre o episódio ser curto. Eu falei assim, será que a gente vai ter dificuldade para encontrar as qualidades do nosso jeito de estar nessas relações porque elas são poucas, ou porque a gente não vai conseguir porque a gente tem dificuldade de se apreciar positivamente, assim, sabe? Eu fiquei assim, será? O que é? Mas eu posso corrigir uma coisa? Quando eu falei o episódio tá curto, o episódio vai ser curto, não pense você que eu estava pensando em mim. Você entendeu? Porque eu acho que se relacionar comigo é uma maravilha, que eu sou incrível. E eu tava nessa fase, Dani. Quando a gente foi gravar esse episódio, a minha primeira coisa é que eu tava zoando que a gente tinha direito de resposta da minha esposa. Então, ela tá esperando também um episódio de eu elogiar a pessoa com quem eu relaciono, não somente falar de mim. E a gente começou puxando pra falar o lado bom de se relacionar com a gente. E aí, tipo, ela perdeu total essa segunda parte do dia. Ó, posso falar uma outra coisa que eu acho que é boa de se relacionar com pessoas neurodivergentes? É que se a pessoa que tá com você se interessa pelos seus hiperfocos, eu pelo menos sinto que eu sou muito solícito a ensinar, a trazer a pessoa pro meu mundo e falar vem, e eu realmente abraço muito a pessoa, sabe? Para mim, conhecimento e passar conhecimento é uma parada que eu não tenho papas nas línguas, digamos assim. Uma vez que a pessoa quer saber se ela realmente quer, ela vai aprender o que eu tenho a dizer. Se é certo ou errado, não cabe a mim dizer muitas vezes. Mas com certeza ela vai ter uma grande toca do coelho para explorar. E todas as pessoas que eu me relacionei na minha vida, todas as namoradas que eu tive, isso foi uma parada. Eu sempre trazia elas muito junto para fazer as coisas que eu fazia, que eu gostava, sabe? E se a pessoa se interessava por espaços mais de isolamento, de estar na natureza, ou de estar no mar, de fazer esportes assim, ou de querer aprender mais música e por aí vai, eu sinto que se relacionar comigo, sinto não, eu sei que é. Porque com relação à música, todas as pessoas que eu me relacionei sempre me falavam, nossa, depois que eu namorei com você, eu comecei a ouvir música diferente. Porque o tempo inteiro eu começo a falar a pessoas, tá vendo isso aqui? Ó, tá vendo esse tema de jazz? É assim a forma, vamos lá, canta comigo, agora eu vou te mostrar como o improviso faz sentido. E por aí vai. Eu acho que isso é algo muito positivo, assim, de se relacionar com alguém autista. Tem outro lado bom também, que a gente tipo consegue, até em relação à neurodivergência, a gente consegue entrar em quase qualquer assunto. Então, tipo assim, qualquer coisa que puxa, minha esposa me zoa, que às vezes ela sai com as amigas e, tipo, não existe tanto silêncio comigo se tem nesse ambiente. Só que eu não acho o papo chato, quero fugir, mas em geral eu consigo entrar e conversar sobre muitos assuntos, puxando as sardinhas para esse lado. Mas uma coisa sobre relacionamento que eu queria puxar antes disso, e aí eu percebi a necessidade muito nata minha de ter um relacionamento. A gente até brinca que se um dia eu tomar um pé e aí acabar esse meu relacionamento, eu caso de novo em 6 meses. Tipo assim, tipo, e a Morgana sabe, eu acho que ela nunca vai terminar comigo por causa disso. Ou vai, né? Ou vai. Porque ela também tira a Porque, culpa tipo de que ela vai assim, te deixar eu não sou sozinho uma numa pessoa que caverna. gosta, tipo assim,
eu preciso do outro, né? Eu sou um neurodivergente com a necessidade desse suporte das pessoas. E agora com o filho eu tenho mais até, né? Que tipo, tem esse carinho constante desse relacionamento. Mas eu sou uma pessoa que precisa ter uma pessoa do lado. Eu acho que a minha fase mais complicada que eu tinha é quando eu tinha medo se eu ia casar e tudo mais, o medo de ficar sozinho. Isso me afetava muito. E eu realmente precisava ter, tipo, isso do lado, assim. E a minha esposa me faz o muito bem de estar do meu lado. É, em todos os seus prós. A gente fez o abecedário. A gente fez o abecedário, nesse caso, a gente fez o abecedário das coisas boas de cada um e também conseguimos todas as letras. Yay! Ah, que bom. Lembrando que faltava o X na última Aí e você alguém precisa falou mostrar pra xixi gente no depois. tampo e realmente isso gera conflito. E aí, agora, zeramos e do Aí o positivo. outro é xereca cheirosa. Tem essa também. Pode ser, não foi tão longe, foi no A xixi. gente vai ter que fazer Mas tipo assim, eu tenho essa necessidade. Eu não sei como são vocês. Eu não sei com vocês em relação a isso, se vocês têm essa necessidade do relacionamento ou vocês acham que vocês conseguiriam ficar muito bem sozinhos? O que você acha, Felipe? Eu conseguiria. É óbvio que sim. Eu conseguiria facilmente. Eu só aprendi isso depois dos 40 anos, Fê. Eu engatava um namoro no outro e não ficava nem 2 semanas solteiro. Eu sei bem o que é isso. Mas isso que eu ia comentar em relação a isso que você falou e que o Id estava falando, que eu queria ter feito comentário, é que eu acho que eu estava com dificuldade também de entender o que a gente ia colocar aqui como característica positiva do que pode ser interessante se relacionar com pessoa neurodivergente, porque eu acho que as mesmas coisas que podem gerar conflito são as que podem ser apreciadas como Exato. qualidades nossas, assim. O sincericídio, essa fixação afetiva intensa, os nossos focos enormes, assim. Então, a pessoa pode apreciar isso muitíssimo ou ela pode simplesmente detestar. E aí, acho que tem uma coisa que fica bem marcada, assim, do tipo, vocês vão gostar ou não, sabe assim? Pensamento aleatório, né? Aquelas perguntas assim, ou aqueles pensamentos, eu sou craque nisso. Do nada, assim, eu te faço uma pergunta existencial na hora do jantar. Assim, ou a pessoa vai gostar muito disso e achar incrível. Isso é uma coisa irada, Dani. Ou, enfim, eu acho irado, eu esquece, acho né? lindo pessoas que estão o tempo inteiro pensando o mundo de uma maneira mais Eu profunda, acho sabe? também. Uma coisa que me dá mais raiva é a gente ficar tendo preguiça de conversa profunda. Vai catar coquinho então, bicho. Vai ficar assistindo The Voice o dia inteiro e sai da minha vida, entendeu? Eu adoro The Voice e eu tenho essas coisas. Aí que tá, você pegou um negócio muito detalhe. Nossa, eu odeio Sobre The Voice. relacionamento. Não vamos Você falar pegou bom. Você de pegou The bom. Voice. Calma. Pegou no céu. Respira. Nossa Sobre o nosso senhora. relacionamento aqui. Eu adoro conversas profundas e O Id ainda tá vermelho eu do tenho comentário que ele sensações fez. emotivas com The Voice, Abaixo. American Got Talent, essas coisas assim. Eu acho, tipo, bonitinho. Nível choro. E a minha mulher acha que é tudo mentira. Mas tem vários debates sobre isso, assim, nesses programas, assim. Ela acha que a pessoa lá tá emotiva, as pessoas estão lá, que ela tá tudo fingindo, que as pessoas estão fingindo. E eu acho que em muitos casos, provavelmente não todos, tem toda uma emoção dessa storytelling dessa pessoa que foi descoberta e aí soltou sua voz e tipo, o mundo passa a conhecer ela, que eu acho muito bonito e de modo emotivo. E a gente tem essa discrepância entre os dois, assim, sabe? Tipo assim, o modo, às vezes eu vejo um mundo muito sério e outras vezes eu vejo esse mundo muito emotivo e bate nesse The Voice, American Got Talent aí, que ela acha que é tudo falso e eu acho que não. E aí o Id, pela cara dele que ele ainda tá respirando, Não, eu tô provavelmente... rindo. Porque a Mariana tá vendo The Voice agora, né? Aí eu falei assim pra ela, você sabe, Mariana, que isso aí é uma ofensa pra mim, né? É que nem eu pegar e comecei a assistir um reality show de coach, com você sendo psicóloga. Você não ia ficar ofendida se eu começasse a falar que os Mas por coaches... quê? Porque você não acha legal? Tipo, eu acho que você seria um excelente lá o cara da cadeira do The Voice. Jurado? Ali, Jurado. Eu nunca seria, eu nunca participaria. Eu só participaria, eu fiquei pensando... Você viraria mais ou menos? Agora é uma pergunta importante. Você viraria mais por pena ou você seria aquele cara que não viraria nunca porque a pessoa era ruim? Não, eu não viraria nunca, porque ninguém canta. Vocês estão fazendo performances malabarísticas. Sensacional. E é um insulto à arte, porque, Eu acho que imagina, seria demitido. se todo mundo cantasse como canta no The Voice, 80% dos artistas que a gente admira não seriam admirados, porque você tem que ser fazer aquela parada meio R&B, essa coisa super... Não sei o que, é um absurdo. Mas eu entraria no The Voice, só por uma razão. Pra ser selecionado, aí eu ia ir até a fase que eu tô ao vivo, que não tem mais como eles editarem.
E aí, nessa fase, eu ia parar a música e começar a falar várias. Falar, olha, vocês tudo que estão sentados aí, vocês deviam ter vergonha de quem vocês são. Vocês destroem a arte, vocês destroem a música, você faz pessoas... Porque se dependesse de vocês, não teria João Gilberto, não teria Tom Jobim, não teria Neil Young, não teria um monte de gente que Não, não tem muita canta gente desse que jeito. canta a música do zero, música própria e chama atenção. Às vezes aparece pra mim, eu gosto. No The Voice? Não sei se no The Voice ou no American Got Talent, algum dos dois. No The Voice é sempre cover, até onde eu sei. Não, Enfim, o American o assunto do não é outro sobre lá The tem Voice, umas entendeu? A pessoas gente que pode cantam a própria fazer um música. episódio sobre The Voice. Não quero falar disso. O que eu acho ótimo aqui é que a gente. E não é O sobre que eu acho ótimo é que a gente deixa a conflito. nossa neurodivergência acontecer ao vivo em cores aqui, né? O sincericídio associado à arborização do pensamento. A gente começou o episódio falando sobre por que é interessante se relacionar com a gente, já abriu uma crítica sobre como The Voice acaba. Não, mas com o a bom é cultura que quem tá nacional, ouvindo a ok? gente vai saber. E daqui a pouco a gente tá na dança dos famosos, né? Então, mas isso é uma coisa boa, uma coisa ruim. Por exemplo, as pessoas que te namoraram apontaram isso em você, essa veemência sua e essa impetuosidade sua pra fazer comentários sobre coisas que você vê na televisão, é uma coisa que as pessoas te criticam ou apreciam. Por exemplo, minha mãe ela não me deixa assistir jornal do lado dela. Ela fica muito irritada pelos meus comentários super ácidos, assim, eu fico soltando bomba atômica cada vez que passa uma matéria. Mais ou menos que nem você tá falando do The Voice, assim. Então, às vezes é chato, às vezes pode ser divertido, a pessoa pode se entender esse humor e achar graça também, às vezes pode ser complicado. Essa é uma questão de relacionamento engraçada. Eu e minha esposa, a gente não fala tanto. Eu tenho um problema que quando eu gosto muito de uma cena de um filme e a pessoa não está prestando atenção, me afeta. Então eu falo, oh, por favor, nessa hora, finge que está interessado. Apesar que eu faço muito isso também. Mas, tipo assim, eu conheço muita gente, minha mãe, por exemplo, que ela é detetive de filme. Tipo, com 5 minutos ela fala, cara, que é esse com certeza o vilão, sabe? E aí, como durante o filme todo mundo que entra na cena é o vilão, ela acerta em algum momento. Ela fala, acertei. Eu falei, claro, você chutou todo mundo. Mas não precisa ser só essas coisas de filme de suspense, Fê. Às vezes, filme normal, assim, esses comédia, romance, não sei o quê. Geralmente, roteiro americano é muito previsível. E aí, 5 minutos de filme, eu já começo a falar, bom, esse personagem vai fazer isso depois, esse aqui outro vai fazer aquilo. E o pior é que eu vou acertando, assim. É meio irritante, eu acho, pra pessoa que tá do lado. E tanto que eu não assisto muito filme assim, porque eu falo, cara, me cansa também ter que assistir um filme que nos 10 primeiros minutos já sei os outros 1h30 que vai passar ali. Então, isso também é uma questão que eu acho aí, de novo, a gente não tá falando do aspecto bom, a gente Não, volta ó, para sabe o um aspecto aspecto bom difícil de se de relacionar com a filme que eu gente. posso falar sobre estar comigo? É que eu faço muita associação. Então, tipo, sempre quando eu tô vendo uma parada, eu vou fazendo associações, e eu sei que isso tem a ver com o meu autismo, que é justamente a capacidade de conectar várias coisas diferentes sem ter que me esforçar pra fazer isso. E eu sinto que é algo muito positivo quem tá do meu lado, porque é como se minha mãe até falava, que é como meio que andar com o Google, assim, porque cada coisa que eu vou vendo, eu vou apontando e falando, olha, sabia que isso aqui é aqui desse jeito, sabia que essa palavra não sei o que, não sei o que lá. Eu sinto que uma das coisas boas de se relacionar com a pessoa neurodivergente é que a gente vê muita cor no mundo, né? Muita associação. E quando a gente se abre pra pessoa e a pessoa quer ter acesso a isso, pode ser uma relação muito rica de troca. Porque quando eu falo as coisas, também estou muito aberto a ouvir, muitas vezes. Só sobre The Voice que não. Eu não quero ouvir sobre The Voice. E de como é que você fazia com o filme que você queria assistir a 50ª vez o mesmo filme? Assim, você tinha que achar um horário que se a pessoa, você tá sozinho pra fazer, se a pessoa não tá lá... Posso só voltar sobre The Voice um segundo ali antes que você fale a pergunta? Mas o fato da Mari ficar assistindo The Voice, qual é o seu âmago nesse quesito? Porque ela já sabe que te irrita e ela continua assistindo que é legal pra ela. Então isso mostra que vocês têm um relacionamento saudável nesse quesito. Eu tô super feliz, porque ao mesmo tempo eu tô jogando... Claro, lá não tem que mudar nada, né? Aí, eu tô jogando Não, mas as videogame. pessoas em relacionamento não saudáveis, Sim, às vezes se adaptam, elas exatamente, tentam, ficam elas cedendo e deixam de deixam ser de elas viver quem são. mesmas porque o outro afeta o Uhum. outro de algum modo, ou até em relacionamento saudável. Se for uma coisa que afetasse muito o Id, aí você se adapta, pô, não vou fazer isso, que isso afeta muito. Então são modos de adaptabilidade. Não, eu acho que eu sou muito tolerante a essas coisas, porque eu entendo que a gente precisa comer açúcar o tempo inteiro, sabe? Então eu não me ofendo, eu sinto que é até bom, porque é um espaço em que pode ter muito essa coisa de relacionamento autístico, né? Que é um tá do lado do outro, mas cada um tá fazendo uma coisa diferente. E tá tudo bem.
Então ela tá do meu lado vendo The Voice. E Jimmy, ajuda aqui na literalidade. O que é comer açúcar o tempo inteiro? O que eu quis É dizer tipo, é uma metáfora no sentido de que a gente precisa dessa dose de coisa que te deixa eufórico, sabe? De coisas meio superficiais, desse entretenimento barato, que seria se entupir de açúcar tá. numa linguagem de comida, entendeu? Uhum. Então eu meio que entendo isso. Isso é necessário na balança de todo mundo, sabe? Tanto que quem sou eu pra falar do The Voice da Mariana enquanto eu tô jogando Diablo aqui, focado em deixar meu personagem level 1000, entendeu? Tipo, Sem motivo nenhum, né, Dilma? Diablo 1 e Diablo qual que você joga aí de... Eu fazia nossa, hiperfoco sério, com então se Diablo. prepara, porque tem um Diablo pra celular que chama Diablo Immortal, ou seja, ele nunca acaba. Não, eu não posso. É. Não. Eu ficava jogando até as 4 Eu da manhã sei. quando era adolescente. Eu peguei o Diablo quando tinha 15, 16 Eu tô anos. fazendo Imagina isso que agora. inferno. É. Não posso. É. Eu sei que eu não posso. Então, isso é engraçado. No início do meu relacionamento, não pegava minha esposa. Ela ficava no Instagram e tudo mais. E joguinho não era uma questão. E eu falei, amor, você tem cara que vai gostar de joguinho. Maior erro da minha vida. Por quê? Hoje ela é 2 vezes mais viciada. 2 vezes não, porque eu sou muito viciado também, eu fico jogando. Mas ela é, tipo, e ela tem hiperfoco com o jogo, porque eu, tipo, jogo 3 jogos, eu enjoo e mudo, sabe? Eu, tipo, eu não fico muito tempo com o mesmo, assim. E aí tem uma questão, quando fica muito difícil, eu desisto e começo outro. Ela não, ela vai, e aí, tipo assim, é profundo o negócio, ela foca só num e fica eternamente naquele, assim. E aí por exemplo, ontem a gente tava conversando sobre isso, que ela foi botar as crianças pra dormir. Aí eu falei, pô, amor, demorou, você dormiu com as meninas? Ela não. Eu falei, pô, então você leu a história do Roger, que é pra dormir, bem longa. Ela, não, tava no joguinho lá. Qual jogo que ela joga? É uns jogos bobos, não é de celular, é tipo jogos de maioria de lógica e puzzle, não é Diablo. Uhum. E vocês são previsíveis? Isso é uma vantagem de se relacionar com vocês? Ou vocês se entendem como não previsíveis? Porque a gente tem um monte de rotina, um monte de coisa que a gente gosta de fazer parecida, os mesmos restaurantes sempre, o que pode ser bom pode ser ruim para as pessoas se elas não se acomodam com isso, não curtem os mesmos lugares. As reações de vocês, isso... Ale, é que eu não consigo achar que eu sou tão previsível assim. Talvez eu seja, porque pensando na prática, quando você fala assim, sempre os mesmos restaurantes, parece que na prática acontece isso, mas na teoria não. Entendeu? Na teoria, eu queria almoçar um dia na Liberdade, outro dia na Serra da Cantareira, outro dia no Morumbi, outro dia viajar para Itu, entendeu? Sei lá. Mas na prática, eu vou sempre aos mesmos lugares, né? Mas não são tão poucos assim. Então, não sei, não parece que eu sou previsível. Eu devo ser, mas não É parece. que eu sinto que é meio 880, sabe, Daniel? Eu sinto que, tipo, na média, eu pelo menos sou muito previsível, mas aí do nada eu posso fazer uma coisa imprevisível. O que é muito bom. Não no sentido ruim da parada, sabe? De explodir e começar a gritar, mas no sentido do tipo, eu sempre como no mesmo restaurante, lá. Mas aí, um belo dia, eu quero fazer um trem diferente, entendeu? Não sei, esse comentário parece ser meio idiota, todo mundo E eu faz isso. odeio que fique falando assim, você sempre faz isso, por De exemplo. novo esse lugar? Uma coisa de rotina. Você sempre, ou você nunca faz isso. É muito irritante para mim, muito irritante. Agora, assim, eu percebo uma diferença que eu fiquei tentando revisitar os meus relacionamentos, assim, e eu imagino que eu não seja muito difícil e deve ser divertido, porque eu vivi muito tempo com as pessoas com quem eu convivi, assim, foram 7 anos com a Bel, 7 anos com o Max, 5 anos depois. Então, assim, são relações longas, assim, que se estabeleceram rapidamente, se aprofundaram rapidamente, assim. Então eu fico imaginando, não deve ser tão difícil. Mas é isso, tem um... Eu fico com dificuldade de ficar enumerando, fico pensando assim, cara, o que eu posso falar aqui que faça sentido pra dizer assim, que legal, interessante conviver e tudo. Eu fico realmente bugado, assim, de tem tentar uma encontrar essas coisa. características e falar assim, é isso. Não, pô, a gente é muito leal, cara. E aí, mais uma coisa que eu ia te comentar, só uma coisa que eu ia falar em relação a isso, aí, só pra eu terminar meu raciocínio, de agora que eu lembrei que eu queria falar tudo, é que eu acho que também mudou, porque aí eu fico tentando revisitar os relacionamentos anteriores e eles foram antes do diagnóstico. E aí eu certamente tinha uma lida diferente com questões que hoje eu falo, o meu autismo tal tá determinando isso daqui. Antes eu não saberia divulgar isso, hoje eu sei. E eu entendo que isso mudou muito, assim. Eu acho que depois do diagnóstico eu me tornei mais chato com essa questão, assim, mais direto de falar assim, não vou fazer, não tô afim, ou preciso fazer, ou agora é uma necessidade, e ficar advogando esses espaços, que antes talvez eu não fizesse. E eu fico me perguntando em que medida eu fazia masking dentro da relação.
E isso é difícil de revisitar. Você fica pensando assim, putz, como é que era isso, assim? Eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar. Eu tenho dificuldade vou falar isso, depois você fala. Dificuldade também, já falei no outro episódio de conflitos, de administrar isso no outro, né? Na questão que a pessoa fala assim, eu sou assim, eu preciso agora. E você fala, ainda ontem eu estava conversando isso com uma amiga minha, porque ela estava falando que ela tinha ido na terapia e a terapeuta estava falando assim para ela, olha, você precisa pensar sempre, primeiro você, segundo você, terceiro você, tal. E eu cresci de forma diferente. Eu cresci com os meus pais falando, olha, precisa pensar em todo mundo, o mundo não gira em torno de você. Então, eu tenho, é esse meu posicionamento no mundo. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com alguém que se posiciona assim, Ale, numa relação. Embora eu entenda que a pessoa não, que a pessoa tem que também ficar confortável, mas eu não consigo tirar o outro da equação. E Mas eu aí, concordo assim, isso aí 100% dá com uma você. bugada. Essa versão eucentrismo é um problema. A gente vive em sociedade. E é uma coisa que eu falo muito, assim, sobre adaptabilidade, relacionamento, paternidade, tudo. Tipo, cada pessoa tem as suas características. Mas as suas características, elas não são principais ou maiores que a característica do outro, sabe? Você tem que se valorizar, você gostaria de que sofra empatia, só que você tem que ter empatia com o outro. Tem que saber que às vezes as suas características afetam as peculiaridades do outro também. Tem que aprender, tentar aprender a se adaptar, como o outro tem que aprender a se adaptar com você. O mundo não é só você. Eu acho que você tem que se pensar primeiro no quesito de tipo se importar com o outro não deveria tanto afetar você. Tem esses dois lados. Mas também tem o outro lado também que, tipo, às vezes o ser você afeta o outro. Afetar ou anular, Fê? Porque afetar vai afetar. Estou dizendo só no sentido de se anular para você deixar de sei lá, realizar uma necessidade ou Não, é estabelecer um só você limite por causa saber que disso, é ao isso? realizar uma necessidade, você pode estar afetando a necessidade do outro. Então, por exemplo, tá num ambiente, é, aí você fala assim, eu tenho essa necessidade de fazer isso. Cara, e o outro tem a necessidade que você não faça isso também, entendeu? Então, tipo assim, mesmo que você tenha uma necessidade específica sua, você tem que saber que ao você fazer aquilo, você está afetando o eu do outro também. E isso é muito importante para relacionamento, é muito importante. E quando eu falo relacionamento, não é nem somente os amorosos, é todos, entendeu? Porque a gente sempre valoriza, e a gente fala muito aqui, das nossas peculiaridades e questões. E eu acho que uma coisa muito legal do nosso podcast é que as pessoas passam a nos conhecer um pouco melhor e entender e ter algumas expectativas. Mas para mim, eu tento, de algum modo, o masking e tudo, e eu acho que o masking é importante, a gente vive em sociedade. E a gente tem que entender que os outros estão fazendo masking também. Né? E aí, muitos desses estereótipos das pessoas não batem com todo mundo. Tipo assim, estereótipo do homem hétero branco, que é o meu caso, assim. Então você deveria ser super-homem, você não deveria ter sentimentos, não deveria ter esse tipo de coisa, eu tenho tudo isso. E aí, tipo assim, a pessoa tem que saber que eu sou desse jeito, mas também eu tenho que saber que ela também não é esse estereótipo, eu não posso tratá-la daquele jeito. Então, por exemplo, tem a criança que é muito criança ou adulto, no nosso caso neurodivergente, e alguma característica nossa afeta o outro, a gente tem que saber que afeta o outro. Entendeu? Então, mesmo que seja importante a gente ser nós mesmos, a gente tem que saber também que a gente está afetando o eu do outro. Pô, mas isso acho que é uma coisa boa. Pelo menos eu posso falar sobre a minha neurodivergência que, tipo, eu sinto que justamente por o tempo inteiro você se sentir estranho no mundo ou meio desencaixado, você desenvolve um sexto sentido de o tempo inteiro estar pensando o outro, sabe? Porque como você o tempo inteiro tá desencaixado, o tempo inteiro você tem que tá sacando qual é a do outro pra se encaixar. E eu acho que Mas isso, não acho que seja com todo mundo, Ide. Por exemplo, não é com o Cara, Alexandre, certo? Não, é pelo contrário. Eu me preocupo, assim, não, é isso que eu tô falando. Eu não acho que eu seja. Eu fico tentando pensar onde que acontecem essas dificuldades, assim, porque tem alguns momentos que é o contrário, é super. Eu sou super atencioso em relação a isso e tal. Só que tem horas que, e principalmente ultimamente,
que eu acho que eu tô advogando mais esses espaços, assim, eu tipo, não vou fazer isso porque eu não tô afim de me expor a barulho agora, sabe assim, tipo, eu acho que eu não era capaz de falar uma coisa assim, eu ia falar assim, tá bom, vamos ficar me forçando, sei lá, qualquer coisa, tô dando um exemplo bobo aqui, mas eu entendo que eu mudei em relação a isso, assim, e hoje eu consigo perceber os meus, alguma dificuldade que eu posso estar vivendo na hora e tento nomear a partir desse vocabulário neurodivergente, que eu acho que facilita muito também agora, tipo, tô fazendo esquiva de demanda, tô em sobrecarga, assim, isso eu sei que me ajuda bastante. Mas só voltando agora em relação a uma questão também, já que a gente tá falando a gente tá tentando falar das coisas positivas e fica voltando para as dificuldades, né? Não tem como. Eu fico pensando numa questão da generosidade, assim, que é uma característica neurodivergente associada às altas habilidades, esse jeito nosso de, tem uma coisa aqui pra você, né? Eu sou, por exemplo, ótimo de dar presente de não aniversário e péssimo de dar presente de aniversário, assim, tipo, enquanto os dias estão passando, eu falo, eu pensei em você, trouxe aqui, não sei o quê, pequenas coisas, grandes coisas e tal. E aí agora pro dia, assim, fala assim, nossa, o que eu vou dar pra representar que, tipo, o presente que diz, te amo, quero você, está aqui, ó, não consigo, péssimo. Caraca, você deu um exemplo muito bom. Aconteceu comigo ontem, por sinal. Porque a minha esposa fala que é muito difícil me dar presente, porque eu não gosto de tantas coisas. Tipo, eu gosto desses objetos que tem aqui atrás, e eu sou um cara de relacionamento brega. Eu gosto de breguice, sabe? Tipo assim, quanto mais brega, pior. E a minha esposa é zero brega nesse quesito. Mas ela sabe que eu gosto dessas coisas. Eu gosto de caneca com foto eu e a família. Eu gosto de pai do ano. Eu gosto desse tipo de coisa porque eu gosto de cartão, eu gosto de declaração. Eu gosto dessas coisas assim meio breguice. E eu acho, tipo, eu adoro. E a minha família sempre foi assim. A gente sempre escreveu um pro outro e tudo mais. Falando nisso, meu aniversário tá chegando, 29. Então, eu ia falar, todos os nossos, mas Todos nossos. o Fê é o primeiro. Temporada de aniversários em setembro. A gente tem que falar sobre aniversários, então. Mas aí ontem eu ganhei da minha esposa, e eu sei que, tipo assim, ela, acho que ela nunca se imaginou usar isso na vida, mas as minhas filhas adoraram. É tipo um pijama, da qual eu estou usando agora. Um pijama com com fotos nossas. Nossa, irado. Eu ia amar. Eu vi que você postou ontem. Eu imaginei que fosse no meu Instagram. isso, mas não dava E aí pra eu ver. ganhei dia dos pais, atrasado, mas ganhei dia dos pais. E aí a Laila e a Olivia estavam muito felizes usando o pijama com todas as nossas fotos, assim, estavam muito animados. A Laila mais ainda. A minha esposa, ela tava feliz por mim, pelas filhas, mas tipo assim, seria zero ela. Mas é aquele negócio, tipo, essa é a coisa linda do relacionamento. Você tem que fazer coisas que, tipo, você mesmo, se você parar para analisar, provavelmente ela conversando com as amigas vai falar, cara, você não acredita que eu tive que fazer para deixar o Felipe feliz. Mas eu fico mal feliz com esse tipo de coisa, entendeu? E eu sei que a dificuldade, porque as coisas que eu gosto, tipo esses brinquedos, as coisas que eu tenho sensação, para quem não tá no mesmo mood, é difícil comprar esse tipo de coisa, é difícil. E ela não gosta dessas coisas. Eu ganhei agora do meu pai um computador Macintosh, o segundo, não o 356, o 512. Aí a minha esposa, não acredito que você vai levar essa tralha gigante em casa. E eu mega feliz, óbvio que eu trouxe. Entendeu? Por isso que eu tenho minha área separada. Então, tipo assim, tem essas coisas que, tipo, ela sabe das minhas necessidades, como eu sei das delas também, que eu fico zoando, que ela chega a Mercado Livre o tempo todo aqui em casa e não cabe mais tanta coisa. De cacareco. De cacareco. Mas eu tenho. E é muito legal quando a pessoa se adapta, e essa é a parte legal do relacionamento, mesmo que você não goste, você sabe que aquilo vai ser legal para a pessoa. E a parte do presente é exatamente esse, né? Tipo, é a parte a pessoa perceber, o outro lado te entender de modo que ela te dá um presente que te faz a diferença. Porque ela podia gastar muito dinheiro comprando uma roupa para mim. Eu não ia me importar, sabe? Mas você é bom no contrário, Fê? Você é bom em sacar os presentes para ela? Você tem facilidade nisso? Sempre. Ou você é bom também de dar mais presente de não aniversário do que de aniversário? Não, eu dou muitos presentes. Eu sou da teoria que presente de terça-feira qualquer sempre vale mais do que os presentes nas datas. Presente oficial, né? Mas eu não erro nenhuma data. Todas as datas eu tô com presente. Eu tenho um problema que quando eu compro presente eu quero muito dar,
E aí, às vezes, eu dou antes o presente, porque eu já queria muito Eu dar. sempre dou Aí, no antes. dia, eu tenho que comprar uma segunda coisa para não passar o dia vazio. E aí, isso é um erro. Não é um erro, mas é uma coisa que eu faço. E eu não gosto de passar o dia vazio. E você fica com vergonha, assim, Muita vergonha. na hora de Eu só dar o dou e vou embora. presente? Como é que Eu dou e vou é? embora. Eu falo, dou, Porque seja assim, Não, eu feliz. quero que a pessoa veja. Nossa senhora. eu não. Que isso, vocês estão loucos. Eu dou o presente e Eu enfio a também, cara eu no gosto chão, que a cara. pessoa Nossa veja. senhora. Não, e coisa boa, por exemplo, Mas, Ed, eu trouxe para os amigos, quando eu fui pro Japão, eu trouxe para os amigos os cartas Pokémon. E aí, o meu sobrinho veio aqui, priminho, veio aqui para abrir comigo e foi aquela alegria dos dois abrindo. Eu queria ver a sensação, a gente até gravou. Aí, para o outro filho de um amigo meu, aí eu dei e ele abriu lá no Rio. Eu ficava ligando para ele, e aí, como foi? Aí ele, não abrimos ainda. Aí eu, pô, sério, cara? Foi até o Que Japão. Aí isso, ele você abriu, é ele louco. gostou. Aí eu falei, não foi tão legal desse jeito. Tipo. Porque para mim o presente é um mix de esforço, valor físico e emoção. São essas três coisas. E eu valorizo mais a emoção. você fica decepcionado, Mas né? o Se a financeiro pessoa para não fez mim, muita festa com o financeiro para mim faz muito menos questão, assim. Obviamente que faz. Mas, por exemplo, se alguém manda, às vezes a minha esposa escolhe o presente. Eu compro aquilo, normalmente tem valor financeiro até mais alto, mas para mim é tipo aquilo foi tipo mais uma condição de dar um presente, porque era uma data, do que um presente no quesito de pensei em você, esforço e tudo mais. Uma última coisa aí que eu queria trazer, até porque a gente já tá chegando pro final, né? Sobre o relacionamento com a gente, eu sinto que a gente é muito fiel. No sentido de que, tipo, Não, leal e fiel são coisas diferentes, mas acho que são as duas coisas. Fala aí, depois eu quero te ouvir, Dani. é mais no sentido fiel, no sentido, tipo, não abandonar a pessoa, sabe? Todos os relacionamentos que eu tive, quando a pessoa tinha um problema, eu sempre tava ali com ela. Mesmo quando eu não queria estar mais com a pessoa. Eu penso na minha ex-namorada, cara, que eu acompanhei a morte do pai dela inteiro de câncer. Eu já sabia que eu não queria estar com ela. E eu já sabia que a gente não tinha nada a ver. Mas eu tinha uma coisa moral dentro de mim de estar ali naquele momento até a resolução daquele assunto. E eu sinto que isso está Mas muito isso é conectado lealdade, com a minha... acho que eu concordo com a Dani nesse sentido que você está trazendo. Se eu puder simplificar facilmente assim, você pode ser infiel sendo leal. Por exemplo, numa relação aberta, você fala, estamos transando com outras pessoas fora, então você não está sendo fiel. As duas pessoas entraram nesse acordo, mas Sim, estão sendo leais a esse acordo. Então você consegue fazer a coisa calhar. Às vezes a gente é fiel e leal. O pior, na verdade, pra mim, em relacionamento é a pessoa ser desleal. Aí é fogo. Porque aí você não confia. Porque aí você não tem essa questão justamente dessa relação. Tipo assim, eu falo, eu tenho tipo assim, a gente é um relacionamento, a gente não tem relacionamento aberto, é zero aberto. Mas, por exemplo, ela sabe que eu acho outras mulheres bonitas e eu sei que ela acha outros caras bonitos, assim, não tem problema saber isso, você é humano, entendeu? E eu vejo que muitos casais se bloqueiam sobre isso como se fosse, não, se você tá achando outra pessoa bonita, então ferrou. Eu falei, cara, não, tipo, a gente é humano, todo mundo acha e eu sei que ela acha também, e a nossa, gente é eu faço aberto isso o sobre tempo isso. inteiro. Hã? Bicho, aqui que a gente tá na gringa, né, e ninguém entende português, o tempo inteiro quando eu vejo um cara bonito na rua, eu falo, Mariana, olha esse gostoso. Aí eu falo, e aí, gostoso? E o cara não entende nada, né, porque ninguém fala português, e eu fico chamando os caras de gostoso na rua, a gente fica rachando o bico de rir. Não, mas eu Ai, vi um meme sobre isso, eu achei engraçado. Você pode fazer, Ed. É um cara influencer, né? É o cara na escada rolante, passa um casal, um homem, passa o casal, ele fala assim, chama de beauty, né? Que aí não tem diferença de homem e mulher. Fala, muito bonito. Aí o cara fala, você tá falando da minha namorada? Ele, não, tô falando de você. Ele, sério, você me acha bonito? Tipo assim, o cara saiu de muito puto pra, tipo, dar umas elogioso, sabe? Aí eu falei, cara, o homem é muito simples. pô, Assim, tem um cara no trabalho, eu sempre falo, Mariana, se a gente terminar, fica com ele, que esse homem é maravilhoso. Meu Deus do céu, o cara bonito, é o Pascal, um francês, bicho do céu, é meu ídolo. a Dani quer vir. A gente quer ver todas essas fotos das pessoas. Eu preciso ver as pessoas para tangibilizar certas Senão o nome coisas. evapora, né? Sem dúvida. Eu acho, outra coisa que a gente podia falar, eu tava nesse debate. Você acha que nome
Vamos puxar um episódio pro futuro, mas é um tema que eu queria falar. Você acha que nome cria personalidade? Tipo, se eu falar o Felipe, você já imagina um Felipe? Ou tipo, Uma figura. a figura? Você acha que o nome. Porque eu fiz um teste online que eu achei muito graça, que ele botou duas pessoas e perguntava: quem é Arlete? E aí, tipo assim, tinha uma pessoa com cara de Arlete, sabe? E aí você acertava sempre, sabe? Claramente essa daqui é Arlete. Como se, tipo assim, você botou o nome da pessoa, a pessoa se molda aquela personagem, tipo signo, sabe? Acho que para alguns nomes, sim. Tipo o Felipe. Eu acho que pra todos. É que tem umas pessoas que talvez entraram no nome Recorte de errado. classe, né? Em francês a gente brinca, né, já que falou do nome francês, uma pessoa chamada Eglantine. Você já Ave imagina um nível. Exatamente, aí você fala, bom, Eu não sei se eu chamaria o Alexandre de Alexandre. O Ide eu chamaria de Ide fácil. O Ale, eu acho que eu botaria um nome mais francês, assim, nele. Eu vislumbro uma François. O ou François, diminutivo eu acho que o mesmo, Ale né? combina Pierre. mais com o François, ou Pierre. um com o Alexander também, pra dar uma... Será? Ok, isso é uma coisa que vocês fazem muito em relacionamento. Agora que eu tô pensando nisso, nossa, eu não faço mais, mas eu fazia muito de arranjar 5.000 apelidos pra pessoa. Assim, acho que a Bel Eu, devia com ter as minhas uns filhas. 30 apelidos diferentes. Aham. Todos os diminutivos possíveis, todas as declinações. Não, e eu casei essa semana passada, eu casei a minha irmã, que é a Leis-Monique original. Ela que é a origem da Leis-Molívia e da Ah, é Para Leis-Mo. de verdade, a falar gente tá falando isso. E eu falei no discurso do casamento que a minha Leis-Monique estava casando. Não, não, não. Ele jogou pro Você falou universo. no Ele discurso, deixou eternizado bicho. isso. Muito Você deixou tiozão. Não, porque, eternizado sabe qual? isso. Porque, Dani, é o contrário. Eu ficava chamando a minhas filhas dos nomes que você não permite, e aí a Monique, a minha irmã, virou e falou assim: elas não podem esquecer que eu sou a original. Parece que você chama sua filha de Não, eu chamo Voldemort. os apelidos, eu já falei Voldemort. todos aqui. Tem E a pior é que o apelido é Leis engraçado, então dá Molívia, vontade de rir e não é bom. Chorívia. Chorívia é o que a Olivia odeia o Chorívia. Chorive é bullying, é sacanagem. Não, todos são bullying. Fora a princesa, minha paixão, Tchutchuca, Pichuca, todas as coisas, só tem os fofos e tem os explicativos. Tem os quando você tá pé da vida. Cara, mas sério, Leis Molívia é muito bom, cara. É tipo assim, cara. E sabe um negócio que talvez tenha a ver com relacionamento, neurodivergência, coisa boa? Eu sou muito preocupado com o prazer de quem eu tô junto. Sim, muito. Eu não É sei se tá verdade, conectado muito. com a minha neurodivergência. Uhum. Pra mim é muito importante que a pessoa que eu tô junto esteja sentindo prazer comigo. Tipo, eu não consigo fazer nada, e isso pode ser muito bom ou muito ruim, né? Mas quando o negócio casa é muito bom, porque é um senso de empatia, sabe? Isso vale pro sexo, isso vale Pras pro, no meu refeições. caso, as atividades ao Uhum. ar livre, isso vale pra Uhum. música, nas Concordo. refeições, tudo, sabe? E eu me importo Mas muito, eu acho que é assim. só prazer, é preocupação também. É uma junção das duas coisas. Porque eu acho que prazer vira muito específico. Eu acho que eu sou uma pessoa muito preocupada com o sentimento alheio. Muito. Mas é de deixar. Mas acho que tem essa dimensão do conforto. O Ed tá dimensionando o prazer de várias maneiras aqui. Sim, Mas sim, acho sim, que é sim. isso, assim, de fazer estar confortável, de estar É. assim, de estar um momento de fruição. Sim, certamente. Assim, eu gosto de ficar buscando isso também. Senão eu não consigo Uhum. aproveitar, sabe? E eu acho que pega na neurodivergência nesse sentido, porque muitas pessoas que são neurotípicas querem que o outro também se divirta quando estão juntos, mas a questão é que elas conseguem se divertir também, mesmo que o outro que você está junto não esteja se divertindo. Eu sinto que a minha neurodivergência pega porque eu também não consigo Se nem me se a outra divertir, pessoa não tiver. entendeu? Tipo, é Você uma fala assim, condição. não dá. Tipo, se você tá com esse bode, Uhum. não dá pra me divertir, né? Por mais que seja a coisa que eu mais ame, sabe? Eu já me peguei fazendo as coisas que eu mais gosto de fazer e não aproveitar porque quem tava do meu lado não tava gostando também, entendeu? E por mais que eu amasse fazer aquilo não era o bastante pra eu conseguir não ver a insatisfação daquela pessoa. Eu sou É por essas e parecido. por outras que eu. É Isso pode ser esponja. algo muito Sim, bom, né? mas é bem interessante isso. É por essas e por outras que eu acho que o termo autista, se a gente pensa na origem, que é aquela coisa, né, de que tá pensando só em si, tá em si mesmado, não cabe, né? Não funciona porque é o oposto, né? A gente tá o tempo inteiro, na verdade, pautado pela presença da outra pessoa ali. Então é interessante mesmo isso, Fidi. Mas acho que talvez no nível de suporte isso faça a diferença, né, Ale? Acho que quando você passa no nível de suporte
2, 3, a pessoa fica mais em si mesmada, não fica? Não sei se eu não diria isso, Dani. Eu diria que talvez ela tenha mais dificuldade de expressar de uma maneira compreensível para o outro Sim. esse atravessamento de que ela tá o tempo todo capturada, assim. Eu não acho que seja dificuldade de perceber o outro. Talvez de expressar que ela tá percebendo o outro daquela maneira. Eu acho que a gente tem que ser super Mas uma cuidadoso com isso. escolha de ficar muito em você, Total. não? Mas Porque não, aí eu acho tô que falando que é uma acho que escolha, justamente não mas acho que justamente não é uma escolha. Eu acho que não é uma... justamente é uma captura. Quando a gente olha e fala, a pessoa tá em si mesma, acho que ela tá capturada, não acho que ela tá fazendo aquilo porque ela quer. Eu acho que o verbo querer não tem muito, Entendi. não faz, não é ele que Bom. determina isso, assim. Eu não acho que a Sim. criança tá falando assim, eu quero assim e tal. Não, E, exato. Eu acho que é pelo contrário, automático. acho que Não, acho que a gente é invadido mesmo pela presença do outro de N maneiras, e acho que pessoas com nível 3 têm mais dificuldade de expressar isso, mas estão ali, tá acontecendo do mesmo jeito. E talvez o que a gente vê de fora como ensimesmamento seja uma proteção, seja um recolhimento, seja alguma coisa necessária, até como uma resposta a isso, assim. Então acho que a gente tem que ser bem, bem cuidadoso quando a gente olha para isso, para não julgar. Porque senão a gente julga a primeira aparência, né? A pessoa tá ali quieta, olhando para si, parada, se fala, não tá interagindo, não tá me percebendo, e ao contrário, às vezes está capturando até demais, assim. Mas é aquele Então, negócio que a gente já conversou que eu tenho essa questão do silêncio, assim, quando tá todo mundo em silêncio profundo, assim, eu vejo que eu sou a pessoa que mais me incomoda com isso e quero gerar uhum. algum tipo de interação. Então, mas é o que o Yudi estava trazendo, que é essa questão de você ficar pautado pelo prazer do outro ali. Então, tem que ser um momento interessante, tem que ser um momento legal, eu preciso produzir Não somente isso. legal, eu acho que, tipo assim, eu tenho mais, eu acho, com tirar dor do que criar legal. Então, por exemplo, assim, se eu tô num evento e tudo mais, se eu vejo uma pessoa sozinha, eu vou lá e chamo ela pro grupo, entendeu? E não somente evento, às vezes festa de aniversário, que é tipo festa de criança, por exemplo, que, tipo, Uhum. sempre tem um pai perdido, tipo, tem lá. Eu sou a pessoa que chama sempre esse pai para juntar e falar, vem aqui e tudo mais, assim. Eu já criei várias amizades que eu saí da amizade e elas ficaram muito fortes, assim, sem a minha pessoa. Eu sou o primeiro um ok. Eu acho que o meu também é porque eu sou um pouco mais difícil de. Mas Pô, é. isso aí é um tema para outro episódio, né? Eu sou apaixonado por ser uma É, ponte muito mais do que o Uhum. fim. eu Então também. eu sou o rei de linkar pessoas e não necessariamente manter aquilo. E eu tenho um Eu lembro prazer que, imenso por isso. retomando os meus colegas e meus amigos de escola, assim, eu lembro que eu buscava, e provavelmente os meus amigos eram os meninos autistas da classe, que eram os que ficavam no cantinho, que o pessoal excluía, fazia bullying, eu ia lá falar com eles, ficava meu melhor amigo, assim. Então, o Augusto, se ele estiver aí ouvindo, ele vai lembrar. Ó, pra finalizar, uma coisa de relacionamento com autista. Eu realmente torço muito pelo sucesso da pessoa que eu tô junto. Eu me esforço pra que essa pessoa atinja sucesso. Eu penso com a pessoa sobre isso. E eu sinto que isso é uma coisa que tem muito a ver com a minha neurodivergência, no sentido de que, tipo, isso realmente me atravessa no meu íntimo, entendeu? É uma coisa inata, assim. Eu vejo com a Mariana, assim, eu quero muito que ela seja, que ela alcance tudo que ela busca, sabe? Mesmo, eu não sinto inveja ou muito pelo contrário, assim, por mim, eu quero que ela seja muito mais bem-sucedida do que eu, nos termos do que ela considera ser bem-sucedido, né? É, e eu sinto que outras pessoas não têm muito isso, né? Que rola uma competição muitas vezes, ou Uhum. uma coisa de poder na relação, né? Tem muita relação que eu vejo que tem uma disputa de poder e as pessoas ficam meio que, tipo, brigando por espaço. Tipo, aqui eu tenho poder, aqui eu não tenho poder. E aí a relação se balanceia nisso. Você Pra mim faz a não pessoa tem brilhar isso, do seu entendeu? lado, né? Cada caso é um Uhum. caso e eu Bem quero muito. legal. Uhum. Sim. Exatamente, é. Eu também zelo por isso, Independentemente com do que seja. certeza. Maravilha. Muito É bem. isso aí. Gente, até que foi um episódio longo. Pô, longuíssimo. Se o Luigi não mandasse a gente terminar É, aqui, a gente não porra, 70% foi a gente 50 terminava. saindo da minutos, bicho. característica boa e percebendo o aspecto ruim dela, mas tudo bem. Exato, a gente consegue perceber o bom em contratempo Exato. ao ruim, entendeu? Em contratempo não, desculpa, em E contraponto. vice-versa. Mas isso é um pouco ser neurodivergente, né, galera? Eu ia falar que uma outra característica boa de se relacionar com a gente é que é isso, a gente tá sempre vendo vários lados ao mesmo tempo. E eu tô sempre trazendo esses lados nas conversas que eu tenho com a Mariana, nas discussões, até nos momentos bons, tá tudo, tipo, fluindo ao mesmo tempo, sabe? Todas essas entradas. Nunca tem só a coisa boa ou só a coisa ruim, entendeu? E isso faz parte de se relacionar comigo. Eu sempre vou estar trazendo os dois ao mesmo tempo, entendeu? E se você é uma pessoa que quer ver o mundo com esse dinamismo,
tá com alguém que é neurodivergente pode ser muito bom, entendeu? Porque você vai ver o mundo com esse dinamismo. Ai, porque é gente, inevitável. Ale, vamos fazer um episódio sobre fantoche? Porque eu não sei, eu fiquei pensando, outro dia eu assisti uma série, um filme da galera que fala e tem terapia, né, com fantoche para criança. E aí, nossa, falando. isso aí é uma coisa muito bizarra. Você falou que é engraçado, só pra terminar, eu levei um amigo, o filho de um amigo meu, quando eu fui pra Tiradentes, que é super dotado, autista todo, num teatro de fantoche, e ele adorou. Mas ele tinha que responder todas as perguntas. É, então, E ele mas, fez uma putz, coisa que foi a coisa mais autista. No final, a gente ficou esperando, só tava eu e ele tinha que ajeitar todas as cadeiras, sabe, de botar pra cima. ah, Aí eu perguntei pra ele por que que ele precisa fazer isso. Ele falou, cara, não é que eu preciso, é importante pra mim, eu poderia não fazer. Mas eu vi que não ia afetar todo mundo e aí eu fiz. Aí, tipo, sabe o negócio que ele eu sou tinha dessas também, eu saio necessidade? arrumando. Ele tinha Loja necessidade, também eu mas ele dobro sabia muito. que, tipo, já tava toda essa fase. Nossa, você vai amar, Dani, o livro que eu indiquei no último episódio, O Teatro de Sábado, do Philip Roth, que o Você personagem sabe que principal, alguém ele é um... indicou esse. Será que foi o Bookster? Alguém que eu sigo indicou também. É muito bom esse livro. E o cara, trabalha com fantoches. Ele é tipo um cara que trabalha com fantoches, que ao mesmo tempo é uma pessoa que tem perversões sexuais muito fortes, e é uma pessoa meio frustrada, porque ele teve a chance de fazer muito sucesso, mas ele não quis mudar o teatro de fantoches dele. Aí ele era amigo dos caras do Muppets, que Qual o fizeram um nome desse? fantoche Eu acho fofinho que e eu vi esse conseguiram, aí. e ele não, porque ele continuou naquilo que ele queria. Teatro de Sabá. É O um Teatro filme? de Sábado. É um livro. Tá. Não, é um Tem livro. Não sei se tem sobre filme. fantoches. Assim, Não. Certamente. Muppets. Um filme mais pesado, mais dramalhão. Ai, Muito bem, gente. pessoal, tá vendo? Ó, esticou aqui, deu 52 minutos, é isso aí. Boa, Tempo curto. Falou, pessoal, um beijo um grande. abraço. Beijo, tchau. Falou, Beijo, tchau. um beijo. Falou, valeu.